Agora, dias próximos à prisão, ou melhor dizendo, o encaminhamento do ex-presidente Jair Bolsonaro a um presídio, ele que está preso em prisão domiciliar na casa dele aqui em Brasília desde agosto por causa do inquérito em relação ao filho, o Eduardo Bolsonaro, que agora inclusive é réu por coação. Mas o ex-presidente Jair Bolsonaro, assim como os outros do Núcleo 1, vão ser presos ou encaminhados a um presídio a partir do que a Justiça vai entender, a partir do que as defesas apresentarem de novos recursos nesses próximos dias. O acórdão foi publicado da primeira rejeição dos recursos e agora tem um prazo aí para as defesas pedirem novos recursos. Já tem um entendimento nos bastidores ali de que os ministros entendem que qualquer medida que for colocada agora é protelatória. Ou seja, são as defesas tentando fazer com que eles demorem a ser presos. É possível que isso aconteça, Tinoco, que os ministros entendam, ou de forma monocrática, o próprio ministro relator entenda que ou um embargo infringente, ou um embargo declaratório de novo, seja protelatório, e aí há a definição do trânsito em julgado e, a partir disso, o cumprimento das penas? Sim, é possível. E realmente nós temos essa particularidade desse processo, desse fatiamento dos núcleos, né? Porque, de fato, são muitas pessoas que estão sendo acusadas e condenadas, já condenadas, muitas delas, por essa trama que, sob o aspecto global, é uma coisa só, é uma tentativa de golpe de Estado. Mas, quando analisada nos detalhes, existem essas diferentes funções. Cada núcleo, cada grupo desses exercia uma parte desse planejamento e por isso que são julgados, até para possibilitar um julgamento mais detalhado, são julgados um núcleo a cada momento e aí gera essa diferença de momento processual. Enquanto um núcleo foi condenado ontem, né? Outro núcleo já está nessa discussão de quando começa a cumprir pena. Sobre esses recursos, Natália, de fato, os embargos infringentes, né, existe hoje um entendimento pacífico no Supremo de que eles não são cabíveis nesse caso. Tá? Poderia até ter uma discussão se é certo ou se é errado o entendimento do Supremo, mas fato é que não é desse caso, já vem de muito tempo, o Supremo entende que nos processos julgados nas turmas só são cabíveis embargos infringentes quando ao menos 2 ministros tiverem votado para absolver alguém. E nesse caso não houve. Nesse caso do núcleo 1, do núcleo do ex-presidente Bolsonaro, alguns réus, como o próprio ex-presidente, contaram com um voto isolado para a sua absolvição, o que não seria suficiente para os embargos infringentes. E tem também o caso do general Braga Neto, que a condenação foi unânime, né, em grande parte dos crimes. Então ele nem teria essa discussão de se há 1 ou 2 votos. Portanto, caso as defesas elas optem por ingressar com os embargos infringentes, a estratégia legítima, tentar discutir a questão da admissibilidade, tentar fazer o Supremo rever o próprio entendimento, elas correm sim esse risco de que o recurso seja entendido como manifestamente incabível. E aí, sendo manifestamente incabível, pode sim o tribunal declarar o trânsito em julgado e mandar cumprir a pena. Por outro lado, os embargos de declaração, eles não seriam manifestamente incabíveis, porque estaria dentro do prazo e teoricamente são cabíveis os embargos de declaração, mas aí o que pode acontecer como já houve uma oposição de embargos de declaração, que já foi rejeitada, o que pode acontecer se o ministro relator ou os demais ministros da turma entenderem que as defesas estão simplesmente repetindo os argumentos tudo de novo, ou seja, que não há nada de novo ali, nenhuma novidade, nada que o tribunal já não tenha decidido, aí sim esse entendimento de que são protelatórios, que é o famoso empurrar com a barriga, né? E nesses casos o Supremo também não é de hoje, já é uma prática antiga nos tribunais superiores,
principalmente depois dos segundos embargos de declaração, tem dito o seguinte: olha, isso aqui já está decidido, ponto final, declara o trânsito em julgado e aí vai para o início do cumprimento da pena. Portanto, é possível que isso venha a acontecer. O prazo para a oposição dos embargos de declaração na segunda-feira, o acórdão publicou ontem, né? Então, depois disso, isso vai ser submetido aos ministros e é sim possível que tenha uma decisão nesse sentido, caso o recurso não tenha nenhum ponto novo, nenhuma questão inédita ou efetivamente que atraia a atenção do tribunal para eventualmente rever o acórdão. Tinoco, a gente teve também, além dessas condenações que estão acontecendo, as condenações dos civis que quebraram a Praça dos Três Poderes no dia 8 de janeiro de 2023. A partir daquelas condenações que foram bastante criticadas ou aplaudidas, que foram altas, teve gente que recebeu 17 anos de prisão. A partir daquilo, já tinha mais ou menos uma base do que poderia acontecer, portanto, com as lideranças, com quem planejou efetivamente, organizou esses grupos todos que culminaram na destruição do dia 8 de janeiro de 2023. Como que essas condenações todas, e aí também agora falando sobre o cumprimento dessas penas, os presídios para onde eles vão ser encaminhados, também podem servir de base ou exemplo do que pode acontecer com os outros núcleos. Porque os primeiros que vão ser encaminhados às prisões serão os integrantes do núcleo 1, isso vai ser replicado no núcleo 4, no núcleo 3, que agora foi condenado, e depois no núcleo 2, caso o núcleo 2 também seja condenado. Tem isso, tem essa utilização de base para a definição de outros, mesmo que sejam grupos diferentes, mas que estão envolvidos na mesma história? Pode ter. Isso é um dado importante, porque a partir do momento em que essas pessoas são condenadas, né, são condenados como outro qualquer, né, como um civil, como enfim, seja político, não seja político, não interessa, é um condenado e ele cumpre a pena, né? Então não existe na legislação qualquer privilégio, né? Há uma discussão, isso é verdade, em relação a militares, porque o Estatuto dos Militares, que é uma lei dos anos 80, prevê uma hipótese de prisão especial para militares, tá? A discussão que existe esse mesmo estatuto ele prevê que o militar ele perde a patente porque ele deve ser considerado indigno para o oficialato, indigno para a carreira militar, se ele tiver uma condenação relevante, uma condenação que ultrapasse 2 anos de prisão, que é o caso de praticamente todos, talvez uma ou outra exceção, desses acusados militares. Então pode existir essa discussão se eles terão ou não esse direito à prisão especial nas Forças Armadas. Tá? Isso é um debate. 2 militares especificamente. Agora, 2 civis, não. A rigor, ninguém ali tem qualquer privilégio ou qualquer direito assegurado em lei de tratamento penitenciário diverso das outras pessoas. Isso do ponto de vista geral. Agora, toda e qualquer pessoa que é presa, né, seja ela ex-presidente da República, seja ela, enfim, o Zé da esquina, essa pessoa, quando ela chega na prisão, ela precisa ter a execução penal que se tente que essa execução penal, ao máximo possível, seja adequada às suas condições e circunstâncias pessoais. Então é lógico que vai se verificar a condição de saúde de cada um, se existe uma determinação por condição de saúde que essa pessoa cumpra em ala especial ou em prisão domiciliar, até pela idade, né? E aqui é uma característica, os chefes, né, os apontados líderes da organização, muitos deles têm idade avançada. Então, todas essas questões, elas podem suscitar detalhes específicos de uma ou de outra pessoa que precisarão ser debatidos no curso da execução penal.
Agora, por lei, são todos iguais e não haveria ali nenhuma distinção previamente em relação aos civis que foram condenados pelas invasões à Praça dos Três Poderes. O ex-presidente